Olá, amigos. Vamos agora falar um pouco sobre a questão da mediação escolar. Bom, essa questão do mediador aparece quando as pessoas com deficiência começam a frequentar as classes regulares, né? Então, quando você coloca uma criança com uma situação de debilidade muito grande, normalmente o professor não consegue dar conta. E os pais percebiam isso e muitas vezes contratavam uma pessoa para ficar junto com a criança, né, para acompanhar a criança no ambiente escolar. Bom, essa situação, digamos, foi sendo colocada de forma bastante informal, até que na lei do autismo, que é a lei Berenice Piana, que é uma lei de 2012, esse assunto foi tratado de forma mais responsável, digamos assim, criando essa figura do mediador, e que é uma pessoa que vai ficar realmente dando apoio para a pessoa com deficiência. A lei do autismo fala explicitamente na questão do deficiente que tem autismo, que é a pessoa que tem então uma dificuldade de conviver no ambiente escolar, e a professora realmente não dá conta e o aluno acaba relegado a um plano. Então, a posição da lei de colocar uma pessoa para ajudar, né, no processo de cuidar da criança durante o período escolar foi garantia de uma inclusão, digamos, com maior chance de dar certo. Bom, depois de 2012, outras iniciativas apareceram, mas a iniciativa mais importante foi a Lei Brasileira de Inclusão. Nessa lei, a questão do mediador, a figura do mediador, ela ganhou mais vulto, ela ganhou mais importância. Na verdade, a ideia é expandir, não ser apenas uma questão relacionada ao autismo, mas uma questão relacionada a qualquer pessoa com deficiência que precise de uma ajuda, né? E essa ajuda, ela recebe um nome. Bom, na lei Berenice Piana, eu estou lendo aqui, ela recebia um nome. O nome era acompanhante especializado no contexto escolar. Essa nomenclatura, de certa maneira, ela foi modificada pela LBI, que vai chamar então essa pessoa de atendente de apoio escolar. E que, de certa maneira, ela pega aquelas atribuições do mediador, do ponto de vista da pessoa com autismo, e agrega o papel de cuidador. Então você, por exemplo, tem uma pessoa que está na sala de aula e que tem problemas de se urinar, por exemplo, né? Ou que tem algum problema mais sério, então tem um cuidador. Então, nesse caso, a Lei Brasileira de Inclusão chama esse cara de atendente de apoio escolar, que junta essas atividades de mediação com as atividades de cuidador, tá? E aí, no caso, essa pessoa não cuida apenas das questões de ordem pedagógica, mas cuida de situações tais como higiene, alimentação e outras situações. Bom, nesse caso, há uma inversão de responsabilidade, porque inicialmente era o pai, a família, que pagava para essa pessoa ficar lá. A partir dessa lei, primeiramente da Lei Berenice Piana e depois da Lei Brasileira de Inclusão, quem é que vai pagar? A lei é explícita. Não são os pais. Não devem ser os pais. Deve ser a escola. Então, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, é a escola quem deve contratar essa pessoa, e essa contratação vai ser feita segundo seus próprios critérios. A lei não dá muita informação sobre que critérios vão ser utilizados nessa contratação, o que traz uma série de problemas. Primeiramente, não existe piso salarial, né? Então, a lei não diz quanto é que uma pessoa que vai exercer essa atividade vai receber, qual vai ser o salário dela, tá? E outra coisa, não existe uma profissão regulamentada, né? Uma profissão com o nome de mediador escolar. Então, isso traz uma série de problemas, porque, nesse caso, não existe nenhum requisito do ponto de vista educacional. A pessoa tem que ser o quê? É professor, ela tem que ter um nível médio, ela tem que ter uma pós-graduação. Isso é um problema, porque isso não está regulamentado, né? Não existe uma profissão com esse nome. Então,
por razões óbvias, pode ser contratada qualquer pessoa, né? E aí, no caso, é a escola que vai ter que definir esses critérios. O que é necessário para uma pessoa se candidatar a um cargo de mediador? A escola que vai definir. O que pode ser bem complicado. Quer dizer, claro, ela pode exigir que a pessoa tenha graduação, ou que tenha especialização, ou, bom, não sei, pode exigir alguma coisa nesse processo de seleção. Mas, legalmente, não se pode exigir nenhuma formação específica, por exemplo, num concurso público. Então, a situação de mediação, ela é muito importante e ela realmente traz para o professor muito mais leveza no trato da turma junto com a pessoa que tem necessidades específicas, né? Note que o mediador não vai ser um segundo professor. O mediador não vai dar uma outra aula para essa pessoa. Não, o mediador vai ajudar a acompanhar a estratégia pedagógica e tudo aquilo que o professor está fazendo, eventualmente fazendo adaptações, criando elementos, digamos, imagina que é uma pessoa cega, então, e o professor está explicando alguma coisa sobre sólidos geométricos. Então, o mediador ficaria responsável por criar alguns sólidos para mostrar para o aluno, ou estabelecer algum tipo de estratégia de explicação, mas ele não é um segundo professor, ele é um mediador, é uma pessoa que vai facilitar o trabalho do professor.